Profecias do Além. Quantos sonhos não se dissolveram sob a frase, vai mesmo fazer isso? Pra quê? A resistência sabe se esconder nos conselhos dos que amamos. Ela fala pelas bocas mais próximas. E quando não encontra eco em ti, recruta aliados, pais que te impedem, amigos que riem de teus ideais, companheiros que te sabotam inconscientemente. Como se houvesse um acordo secreto, permaneçamos todos no lodaçal. E se alguém ousa sair, torna-se traidor. Incomoda, expõe, porque a tua ascensão revela o quanto os outros escolheram permanecer. É o caranguejo que tenta sair do balde. Todos os outros o puxam de volta, porque se ele escapa, os que ficam têm que encarar sua própria covardia. E nesse ponto, prefere lapidar. A melhor coisa que você pode fazer pelos outros não é ficar, é subir. É tornar-se exemplo, porque o exemplo é o único argumento que silencia a resistência alheia. Não discuta com quem te critica por crescer. Cresça, cresça e ilumine. E como ela ataca com voracidade no começo, também ataca com fúria na reta final. Quando você está quase chegando, quando tudo parece fluir, cuidado. A resistência joga sua artilharia mais poderosa quando vê que estás perto da realização. Como Ulisses, que já enxergava Ítaca, mas permitiu-se um breve descanso e perdeu tudo. Na reta final, não durma. Se aprendêssemos com a resistência a ser tão persistentes quanto ela, conquistaríamos mundos. Ela também é astuta, encontra brechas emocionais e se instala. Sexo, comida, televisão, redes sociais, prazer instantâneo, tudo que traz recompensa rápida sem esforço profundo, ela usa, são moedas baratas para te distrair do verdadeiro tesouro, a construção de si mesmo. E há ainda o drama, a novela da vida emocional, vícios emocionais, famílias inteiras mergulhadas num teatro contínuo de crises e choradeiras. Sempre alguém alcoolizado, doente, em crise, tatuando o corpo da alma com confusões. Tudo isso gera movimento sem evolução, e ninguém faz o que veio fazer. Ela também se traveste de doença. Em tempos modernos, há doenças de catálogo, com nome bonito, que justificam a desistência. Não é que não exista sofrimento real, mas há, muitas vezes, uma saudade de si mesmo disfarçada de depressão, uma dor existencial que nasce da ausência de propósito, da falta de fidelidade à missão da alma. E o mercado sabe disso. A cultura de consumo te oferece pílulas e distrações. Como diria Pressfield, em vez de enfrentar tua sombra com autoconhecimento, autodisciplina e trabalho, preferes entorpecer o espírito com remédios, guloseimas e entretenimento, como um sapo anestesiado na panela quente da própria mediocridade. E há aqueles que fazem do sofrimento uma profissão. Carregam suas cruzes com orgulho, e com elas, chantagem. Não posso fazer nada, porque tenho isso, sou assim, me falta aquilo. Alimentam a resistência e aprisionam os outros à sua volta. Tornam-se vampiros emocionais, exigindo atenção e cuidado eternos como pagamento por sua eterna dor. Outros ainda transferem seus sonhos para o outro. Escolhem parceiros para viver os seus anseios. Anulam-se, orbitando ao redor de uma estrela que admiram, mas cujo brilho jamais ousam emular. Isso não é amor, é autoabandono. E o próprio Pressfield foi vítima da resistência ao tentar escrever A Guerra da Arte. Ela sussurrou que era arrogante, que pareceria autoajuda, que ele não tinha estatura espiritual para isso. Quase desistiu. Mas quando não escreveu, o que sentiu foi um vazio ensurdecedor. Um abismo, uma angústia que só cessou quando finalmente sentou-se e escreveu. E hoje, veja, estamos aqui porque ele enfrentou sua resistência,
Estamos aqui porque ele disse sua palavra, porque no fim, tudo se resume a isso: dizer a palavra que te cabe. Como Fidípides, o herói da maratona, que correu até Atenas após uma batalha épica. Suas forças o deixavam, mas ele chegou, e com o último fôlego, disse: vencemos. E então, caiu morto. Mas a palavra foi dita, e a cidade foi salva. A tua alma também tem uma palavra para dizer ao mundo. E enquanto não a disser, a obra da criação estará incompleta. A palavra não pode morrer contigo. Existe um instante silencioso e sutil em que a alma humana desperta para um novo horizonte. Ela sente o chamado. Não é um grito, é um sopro, um convite quase imperceptível que emerge da profundeza do ser. E é nesse momento que o verdadeiro trabalho começa. Pressfield, em sua jornada, percebeu que existe uma linha invisível que separa o amador do profissional. E não falamos de títulos ou de status. Falamos de uma postura interior diante da vida. O amador espera o momento ideal. O profissional o cria. O amador serve ao prazer. O profissional serve ao espírito. Ele nos mostra que o profissional não depende da inspiração, ele depende da decisão. Ele não se guia por emoção, mas por missão. E por isso se apresenta todos os dias, pontualmente, diante do altar do seu dever interior. Porque sabe que o seu ofício é sagrado, e só quem consagra seu tempo, seu corpo, sua energia ao serviço daquilo que é maior que ele mesmo, vence a resistência. O profissional não espera estar com vontade. Ele vai, mesmo sem vontade, porque sabe que a vontade é instável, mas o propósito é eterno. Ele está comprometido não com seus sentimentos passageiros, mas com sua essência. Essa é uma das maiores transformações da consciência, passar do amadorismo emocional à dignidade profissional do espírito. Deixar de servir ao ego e se colocar como canal do que precisa nascer através de ti. Você não está aqui por acaso. Há algo que só você pode trazer ao mundo. E isso exige postura, exige disciplina, exige coragem, exige silêncio interior. Ele nos conta que, uma vez conheceu um velho guerreiro Lakota, um homem de sabedoria ancestral, que lhe ensinou o que é honrar a guerra interior. Ele dizia: acorde cedo, lave seu corpo, honre os espíritos, esteja limpo, seja digno da batalha, porque o profissional, antes de agir, se purifica. Ele sabe que não é apenas uma luta contra a inércia, é uma cerimônia de transcendência. E isso vale para todos os caminhos. Seja você escritor, artista, filósofo, jardineiro, mãe, pai, terapeuta, líder, peregrino, curador, todos, quando assumem com seriedade sua vocação, se tornam sacerdotes. Não do mundo externo, mas do invisível, sacerdotes do próprio espírito. O profissional age mesmo com medo, porque compreende que o medo é apenas um sinal. Ele mostra onde está a porta. E como dissemos antes, essa porta é guardada pela resistência. Ela só aparece diante daquilo que é sagrado. O profissional não tenta eliminar o medo, ele o integra como combustível. E curiosamente, a recompensa do profissional não é fama, nem dinheiro, nem louros. A verdadeira recompensa é o estado de graça que surge quando se vive de acordo com aquilo que se é. É como se o universo reconhecesse tua fidelidade e por um instante te envolvesse com uma paz que não vem do mundo. É o estado de presença plena, de entrega total. Um momento de eternidade é quando a alma canta, e nesse estado, a resistência cede, não porque tenha sido destruída, mas porque você a ultrapassou, como o sol que não luta com a noite, apenas nasce. O profissional compreende que a obra não é sua, que ele é apenas instrumento. Ele se coloca a serviço, e isso é uma rendição belíssima, porque ao se render, ele é elevado. Ao deixar o ego de lado, ele encontra o gênio interior, aquele núcleo sagrado que os romanos chamavam de Daimon, os gregos de Daimonion, os índios de Atma, os egípcios de Ka. É a alma atuando através da forma.
E então a obra acontece, fluida, clara, profunda, porque não é o ego escrevendo, esculpindo, dançando, ensinando, é o espírito. Mas para isso é preciso estar presente, estar pronto, estar limpo. Por isso ele nos exorta: prepare teu espaço, honre teu tempo. Não confunda o ritual com superstição. O ritual é o alinhamento da alma com sua missão. Acenda a tua vela interior. Sente-te, trabalhe. Não espere permissão do mundo, nem aprovação dos outros, nem o momento certo. Você já foi convocado, e a resistência sabe disso. Por isso ela está em guarda. Mas há algo que ela teme: o comprometimento, a decisão firme, o voto interior. Quando você declara, para si e para o universo, eu farei isso, aconteça o que acontecer. Nesse momento, ela hesita, porque a força do propósito é mais poderosa do que qualquer distração. E não importa se teu ofício não é grandioso aos olhos do mundo. Não importa se ninguém reconhece. O que importa é que você saiba. Porque no final das contas, o universo é testemunha. E cada gesto feito com consciência é gravado nos anais invisíveis da história cósmica. Ele compartilha histórias tocantes, de artistas que seguiram pintando mesmo na pobreza, de músicos que tocavam para uma plateia vazia, de guerreiros que treinavam sozinhos. Eles não faziam por reconhecimento, faziam porque era isso que os mantinha vivos. E se tu te perguntas por que estás aqui, a resposta é esta: para encontrar tua obra e realizá-la. Seja uma canção, uma cura, um jardim, um filho, um livro, um gesto de compaixão. A forma não importa. O que importa é que seja verdadeiro. E a resistência sabe disso. Ela não quer só que você fale, ela quer que você jamais comece. Porque sabe que se você der o primeiro passo, será difícil te parar. Por isso, não negocie com ela, não converse, não aceite promessas de depois. Sente-te, escreve, trabalha, ora, luta, serve, honra o que vieste fazer. Porque só há um crime imperdoável diante do cosmos: abandonar tua alma. Há uma palavra, uma única palavra, que cabe a cada alma pronunciar enquanto está viva. Uma palavra que não pode ser esquecida, nem deixada para trás, nem silenciada por medo ou cansaço. É a palavra que resume o teu ser, a tua nota na sinfonia cósmica, a tua verdade. E se essa palavra não for dita, se tua existência passar como um sussurro apagado entre o ruído do mundo, algo sagrado se perde, não apenas em ti, mas na criação inteira. Porque cada ser humano é uma centelha do divino, e cada silêncio de alma é um pedaço de luz que se apaga. Steven Pressfield sabia disso, e sua obra inteira é um grito calado, uma convocação para que digamos, com coragem, aquilo que viemos dizer. Mas entre o coração e essa palavra sagrada, habita uma entidade antiga, ardilosa e quase sempre invisível: a resistência. Ela assume 1000 formas, e uma das mais sutis e perigosas é o fundamentalismo. O fundamentalista e o artista, curiosamente, nascem do mesmo ponto, a inquietude espiritual. Ambos sentem o chamado da alma. Mas enquanto o artista avança, apesar do medo, o fundamentalista recua, e o recuo é tão intenso que o transforma em um servo da destruição. O artista se expande, cria, transforma o caos em beleza. Ele sabe que o mistério não está todo revelado, que a vida é uma escada infinita. Já o fundamentalista acredita que tudo já foi dito, que toda a verdade está num livro, num dogma, numa ideologia, e qualquer movimento além disso é heresia. Ele não cria, ele combate. E contra quem ele luta? Contra a sua própria alma. O diabo que o fundamentalista precisa destruir não é um ser externo. É a voz interna que o chama a crescer. É o chamado para romper com a mesmice, para sair do gueto da certeza, para olhar o abismo do desconhecido.
mas ele não suporta, e então projeta esse chamado como uma ameaça e o transforma em inimigo. Por isso ele odeia a liberdade, a arte, a inovação, a alma rebelde. Tudo isso representa aquilo que ele teme, o próprio processo de individuação. Ele quer voltar ao passado, às regras fixas, ao mundo onde tudo já está prescrito, e destrói o novo com fúria, como quem luta por sobrevivência. Presfid, em sua lucidez espiritual, observa isso com humildade. Ele não se coloca acima. Reconhece que sua condição, como a de tantos artistas, dependeu de um bom karma, de circunstâncias favoráveis, e admite: se eu tivesse nascido sob opressão extrema, talvez não tivesse conseguido criar. Isso é sabedoria. É reconhecer que muitos recuam não porque são maus, mas porque a dor foi demais, o medo foi grande demais, o mundo foi severo demais. Por isso, cada um que tem hoje as condições mínimas para criar, deve fazê-lo. É um dever cósmico, um resgate de vidas. Uma dívida com aqueles que ainda não podem. Não se trata de vaidade, mas de responsabilidade. A resistência, porém, não atua apenas através do fundamentalismo. Ela aparece também no veneno silencioso da crítica. Quando alguém critica com amargura, com sarcasmo, com destrutividade, não é sabedoria o que fala, é a resistência agindo. Porque quem está construindo sua própria ponte para a alma não tem tempo para demolir as pontes alheias. A crítica ácida vem daquele que fracassou em realizar seu próprio chamado e vê no sucesso do outro um espelho doloroso daquilo que deixou de ser. E então falamos da dúvida. Será que eu sou artista? Será que sou filósofo? Essas perguntas que parecem frágeis são, na verdade, sinais sagrados, porque quem duvida sente o chamado, e onde há medo, há potencial. A dúvida revela que há algo pulsando. O arrogante, que se diz pleno, seguro, intocável, este já está vencido. Ele não cresce, não tenta. Mas aquele que se questiona, que treme, que hesita, este pode vencer, porque está desperto, porque sabe que há algo a conquistar. E como nos antigos mitos, o medo é o guardião da caverna onde dorme o tesouro. Assim como aquele ator que escolheu um papel porque o temia, ou aquela menina, aterrorizada por peixes, que se lançou ao mar e tornou-se velejador internacional. Onde está o medo, está o caminho. A resistência mede-se pela intensidade do temor, e quanto maior o medo, maior a alma que quer nascer. A resistência também odeia o amor verdadeiro, porque ela sabe, o que mais amamos é também o que mais tememos. O sonho que mais desejamos é o que mais nos paralisa. Porque no fundo, sabemos, se o perdermos, perdemos tudo. Mas o medo do fracasso não pode superar o medo da inércia, do silêncio, do não. E aqui encontramos outro disfarce da resistência, a vaidade, o falso mestre de si mesmo. O ego inflado que acha que já está no 5º degrau, sem nunca ter pisado no primeiro. O que finge que já é, para não ter que se tornar. A resistência ama essas ilusões, porque quem vive de fantasias não age, e quem não age não ameaça. Mas aquele que compreende o caminho caminha com humildade, sabe que será criticado, ignorado, ridicularizado, e mesmo assim vai. Não espera aprovação, não busca aplausos, trabalha em silêncio como os verdadeiros alquimistas, transformando o chumbo interior em ouro da realização. E quando se afasta da tribo, quando começa a sair da fogueira onde todos se aquecem, ele teme a solidão, mas descobre algo mágico. A musa pousa sobre seu ombro como uma borboleta. Outros sonhadores aparecem, novas conexões se formam, e sua obra, sua própria obra, se torna sua melhor companhia. Como uma criança que brinca com intensidade e perde a noção do tempo, assim é o Criador em estado de alma. Quando olhamos ao redor, vemos surgir muitos centros de cura, retiros, terapias que prometem alívio para a dor interior. Há uma busca constante por amenizar o estresse,
suavizar o sofrimento, embalar a alma numa espécie de anestesia mística. Mas Pressfield nos oferece um olhar mais profundo e mais inquietante. A nossa essência, essa centelha divina que pulsa no centro do ser, não adoece. Ela não é afetada pelas adversidades. Ela não se rompe com a dor. Muito pelo contrário. Quanto mais ferida a superfície, mais reluz o centro. A personalidade pode ser minada em spas e retiros. Mas a alma não precisa ser protegida, ela precisa ser despertada. A angústia da resistência não se resolve com incensos ou massagens, mas com ação sagrada, com entrega real, com compromisso com aquilo que se veio ao mundo para ser. E quando tentamos fazer aquilo que a alma pede, logo surge outro disfarce da resistência, a busca por apoio externo. Se eu contar meu sonho à minha família, eles vão me apoiar. Mas isso, diz o autor, é um tipo de auto-engano. O caminho da alma é solitário, não no sentido de estar sem amor, mas no sentido de que ninguém pode trilhar por você o teu próprio destino. No máximo, podem acenar do porto, como quem deseja boa viagem. Mas remar, atravessar as ondas e suportar as tempestades, isso é com você. Você pode estar rodeado de amor, mas o gesto da travessia é solitário e sagrado. Não há como viver o chamado com a força dos outros. Porque esse chamado, como uma tocha acesa dentro do peito, é só teu. E então a resistência sussurra outro encantamento. Ah, mas o mundo foi injusto comigo. Meus pais, meu chefe e a vida, como posso ser pleno com um passado como o meu? E aqui Pressfield é firme como um mestre zen. Esqueça. Todos os grandes seres da história tiveram histórias familiares difíceis, dores profundas, perdas esmagadoras. Mas não pararam. Fizeram o que precisavam fazer apesar disso. Remoer mágoas, alimentar a resistência. A energia psíquica que você usa para se queixar é a mesma que poderia usar para criar. Se alguém precisa ser perdoado, perdoe. Se algo precisa ser curado, cure. Mas não permita que o passado te impeça de viver o teu presente como uma oferenda ao universo. A racionalização é outro espectro da resistência. Ela veste-se de lógica, parece prudente, parece até sábia, mas ela existe para te manter onde você está. Quantas justificativas já ouvimos para não começar? Não tenho tempo, não tenho apoio, tenho filhos, não tenho saúde. Mas a história da humanidade está cheia de homens e mulheres que, mesmo sem tempo, apoio, saúde ou recursos, fizeram o impossível. Porque a verdade é simples e cortante como uma espada. Pode ser que as tuas justificativas sejam reais, mas não são suficientes. E então Pressfield lança sua luz sobre uma das verdades mais impactantes. Todas as grandes obras da humanidade são rastro dos que venceram a resistência. Se ninguém tivesse vencido, não haveria sinfonias, templos, catedrais, pontes, poemas, descobertas, revoluções éticas, curas, filosofias. Alguém precisou vencer o medo, a dúvida, o julgamento e agir. Não se trata de construir um Moisés ou uma Santa Sofia, mas de deixar teu traço, tua pedra angular, tua palavra gravada na eternidade. E nesse ponto, ele separa com maestria os dois arquétipos da criação, o amador e o profissional. O amador se move por paixão, mas falta-lhe a estrutura. Ele faz quando der, quando sobrar tempo. Trata o chamado da alma como um passatempo, um enfeite na vida. O profissional, por outro lado, compreende que esse chamado é a própria vida. Ele honra com seriedade. Tem um horário, uma disciplina, um altar, uma devoção. O amador vive entre espasmos de entusiasmo e desertos de inação. O profissional age todos os dias, ainda que sem aplauso, sem inspiração, sem promessas. Ele age porque é a sua natureza agir. Pressfield conta uma história belíssima. O escritor Somerset Maugham foi perguntado se escrevia apenas quando estava inspirado. E ele respondeu, sim, apenas quando estou inspirado. Felizmente, isso acontece todos os dias às 9 da manhã.
Essa é a chave. O profissional não espera a musa. Ele a convida todos os dias com sua presença firme, seu altar limpo, sua prontidão silenciosa. Ele limpa até o capacho da porta, para que quando a musa chegar, não suje suas vestes sagradas. Ele não romantiza sua missão. Ele bate ponto, cumpre o horário e encerra sua jornada com o orgulho discreto de quem cumpriu a própria travessia do dia. Sabe que amanhã, ao amanhecer, a resistência estará ali novamente, como um lobo faminto rondando a clareira. Mas ele também estará firme, desperto, preparado. Há um ponto em que o buscador abandona a fantasia e entra na arena do mundo real. É o instante da travessia. A partir dali, não há mais como fingir que está apenas experimentando. Você se inscreveu no combate sagrado da alma contra a resistência. E agora é para valer. Steven Pressfield narra, com coragem e sobriedade, como o verdadeiro profissional se distancia emocionalmente da própria obra, não por frieza, mas por sabedoria. Ele compreendeu que a paixão desmedida do amador o torna vulnerável, a crítica o destrói, a ansiedade o paralisa, a dependência de aprovação externa o enfraquece. O profissional, ao contrário, assume uma postura firme, quase monástica. Eu estou aqui para servir a minha alma. O que pensam disso é secundário. Ele se senta todos os dias, como um funcionário sagrado diante de seu altar. Não busca glória, nem louros. Cumpre seu dever com dignidade. Chegou ao ponto de criar uma metáfora viva, sua empresa interior, a você. Ali, ele é patrão e empregado. Reúne-se consigo mesmo. Planeja sua semana. Cobre-se de pontualidade. Avalia seus resultados, corrige rotas. Assume total responsabilidade. Esse tipo de estrutura interna não é opressão, é libertação, porque a liberdade verdadeira só floresce na terra fértil da disciplina. É o compromisso com o sagrado que afasta os fantasmas da resistência. Ele nos mostra que a musa, a força inspiradora, a mensageira do divino, favorece os que trabalham com afinco e sobriedade. Aqueles que limpam não apenas o ambiente físico, mas também o interno, para que ela pouse sobre seus ombros sem sujar suas vestes. Pressfield diz, eu limpo até o capachinho da porta, porque quando a musa chegar, ela merece entrar em um templo e não numa tenda desordenada. Essa é a chave oculta. A ordem externa prepara o terreno para a ordem interna, e ambas invocam a presença do divino. O verdadeiro profissional não trabalha por reconhecimento. Seu salário é a paz interior, o sono dos justos, a honra de ter feito aquilo que veio ao mundo para fazer. E quando falamos de sono dos justos, falamos daquelas noites silenciosas em que, mesmo sem aplausos, o coração repousa em paz, porque a alma sabe, cumpri o que me cabia hoje. Esse é o tesouro, esse é o ouro alquímico. Pressfield nos mostra também como a resistência se aproveita das ilusões do amador. Escreverei um livro e serei famoso. Comporei uma canção e todos me conhecerão. Mas logo vem o silêncio, o desinteresse, a liceira. Ele nos diz, não importa, porque o objetivo não é a fama, é vencer a resistência. É provar a si mesmo que você é digno, que você é constante, que você é fiel à tua essência, mesmo que ninguém leia, mesmo que tudo pareça ter ido ao vazio. Porque no fim, nada se perde quando a alma cumpre sua jornada. O verdadeiro profissional age como a formiga, paciente, metódica, silenciosa, incansável. Sabe que tudo custará o dobro, demorará o dobro, exigirá o triplo, e mesmo assim, segue. Sem pressa, sem pausa. A cada dia, ele planta e confia. Porque sabe que a colheita não está em suas mãos, mas a semeadura sim. Ele crê que há um ritual sagrado na criação, e tudo nele é preparação para esse rito. A limpeza, o silêncio, a ordem, a oração, a invocação das musas. Tudo em seu espaço é símbolo. Cada objeto, uma oferenda. Cada gesto, uma invocação.
E quando finalmente se senta, não se deixa distrair. Não atende ao telefone. Não negocia com o adiamento. Porque sabe que, ao primeiro alô, a resistência entra com armaduras. É como um telemarketing astral. Se você abrir a porta, ela entra com tudo. E então ele trabalha, e trabalha com honra. Não porque seja obrigado por outros, mas porque jurou lealdade à sua própria alma. O profissional verdadeiro sabe que não está em um mundo ideal. Ele não vive em um paraíso onde tudo colabora com sua missão. Ele atua no campo das intempéries, onde há vento, dor, crítica, injustiça e falta de reconhecimento. E ele sabe disso. Por isso, prepara-se todos os dias, como quem vai para a guerra. E ainda assim, cultiva a paz. Há um trecho simbólico e poderoso, onde Presfírio nos conta que, ao jogar golfe na Escócia, bateu uma tacada perfeita, e o vento levou a bolinha para longe. O Cade, sorrindo com ironia, disse: "Você tem que contar com o vento." Essa frase resume a vida do profissional. Você tem que contar com o vento, com o terreno irregular, com o ruído, com os atrasos, com o imprevisto. Porque você está na arena do real, não no Éden. E mesmo assim deve jogar com mestria, adaptar-se como um guerreiro que não culpa a espada ou o campo. Apenas treina mais, sente mais, observa melhor. O profissional não vive de expectativa, vive de presença. Ele não quer estar nos jornais, ser aclamado, virar referência. Ele quer, todos os dias, vencer a si mesmo, ganhar o seu dia, cumprir a sua caçada interior, dormir o sono dos justos. E ele entende a humildade. Não se exibe, não ostenta, não se pavoneia, como o pianista Nelson Freire, que dizia: "Quando me aplaudem demais, eu saio de cena, não por orgulho, mas por respeito. Porque a beleza que se manifesta não é minha, ela apenas passa por mim." Essa é a postura do verdadeiro servidor: ser ponte, ser canal, ser veículo e ter reverência por aquilo que se manifesta através de si. O profissional domina a técnica não por vaidade, mas por serviço. Ele quer ter as ferramentas certas quando a inspiração vier. Estuda, aprende, pede ajuda. Não se julga pronto. Sabe que toda arte é um oceano e que sempre haverá um novo mergulho a fazer. Por isso ele aprende com todos, até com os mestres do improvável, como Tiger Woods, um jogador de golfe que, apesar de ser o maior de todos os tempos, continuava com o instrutor, porque sabia que sempre há algo mais a refinar, a purificar, a perceber. Essa é a marca da maturidade. Não se considerar dono da verdade, mas servo de um propósito eterno. E aqui Presfilo revela uma sabedoria ainda mais rara. O profissional não se identifica com seu corpo, nem com sua mente, nem com seu emocional. Ele sabe que o corpo é um instrumento, uma luva emprestada pelo divino para que algo sagrado seja feito no mundo. Ele não dramatiza seus altos e baixos. Se está cansado, ele observa. Se está triste, ele compreende, mas não se rende. Não se entrega aos caprichos da criança interior, que quer colo ou distração. Ele é a consciência e a vontade que guia esse veículo. E por isso o corpo, como um cavalo bem treinado, não empaca, porque seu cavaleiro é firme, amoroso e presente. O profissional não leva o sucesso ou o fracasso para o lado pessoal. Ele compreende, como ensina o Bhagavad Gita, que só temos direito à ação e não aos frutos da ação. Se a semente germinar ou não, isso pertence ao solo, ao céu, ao tempo. Mas a tua parte é plantar, com esmero, com alma, e fazer isso todos os dias. Ele recebe a crítica com maturidade. Se há algo útil a aprender, aprende. Se for apenas maldade ou ignorância, deixa passar como o vento por entre os dedos. Não se fere com facilidade, porque seu alicerce não é o aplauso, é a entrega.